Oi pessoal, boa noite. Situação meio atípica, né? Vamos ter essa aula de hoje aí por videoconferência, por causa da situação que a gente está vivendo, né? A prof tá com saudade de vocês, queria estar cara a cara, né? Pra colocar lá no Data Show, a aula, escrever os tópicos na lousa, a gente conversando, trocando ideia, mas infelizmente a gente, por enquanto, não tem como, né? Por causa dessa loucura toda, de tudo isso que está acontecendo no Brasil e no mundo. Então, por enquanto, a gente vai ficar com as tais das vídeos aulas, tá? Hoje a gente vai falar de usufruto. Então, o que eu vou pedir para vocês? Abram o Código Civil para a gente já tá lendo alguns artigos, né, do Código Civil. Vou abrir aqui o meu também, tá? O usufruto ele vai começar lá no 1390. Então, já abre o Código Civil lá no artigo 1390, tá? Que é onde a gente vai começar a aula de hoje. Então, vamos trazer primeiro essa característica aqui, né, do usufruto, né? Todo mundo já ouviu falar de usufruto, né? Porque meu tio tem um imóvel que o meu sobrinho usa como usufruto, né? Ou então tem algum caso na família que a minha avó usa um imóvel como de usufruto, né? Porque na verdade é do filho dela a propriedade, né? Então todo mundo já ouviu falar do tal do usufruto, né? Mas quando a gente fala dessa especificação do usufruto, né, a gente precisa ter a definição legal dele. Então, quando eu falo dessa definição legal, o que é? É um direito real, usufruto é direito real, tá, gente? Que a pessoa tem de fruir, né, utilizar os frutos de uma coisa. Então, quando eu penso nessa ideia do usufruto, né, eu preciso ter essa definição na minha cabeça. Então, o que acontece? O Código Civil, quando ele entra já no 1390, ele não traz a definição, né, do usufruto em si. Ele já vai dizendo como que se dá, né, esse usufruto. Por exemplo, 1390 aqui, vamos ler junto comigo, né? O usufruto pode recair em um ou mais bens, móveis ou imóveis, em um patrimônio inteiro ou parte deste, abrangendo-lhe no todo ou em parte os frutos e utilidades. Então, olha só, eu já sei que o meu usufruto ele vai recair sobre bens móveis ou imóveis, está lá no 1390, né? Então, eu preciso agora entender esses itens, né, que vão compor o tal do usufruto. Primeiro de tudo, quando eu falo do usufruto, ele fala sobre a disposição, um direito real de fruir as utilidades e frutos de uma coisa. Então, quando eu falo de fruir, o que é fruir, gente? Né? Fruir é o tal lá do desfrutar, gozar, né? Ter as vantagens e desvantagens de estar desfrutando daquela coisa. Duas nomenclaturas que eu tenho que ter em mente quando eu falo do usufruto, né? Existe um usufrutuário e existe um nu proprietário. Nu proprietário, tá? NU-proprietário. Tá? Que a gente escreve. Tá lá na parte do texto que eu deixei para vocês no SEI também, tá? Então, quando eu falo do usufrutuário, é a pessoa, tá, que tem a posse direta da coisa. Ele tá lá possuindo a coisa, né? Todos os poderes inerentes da posse, que a gente já viu. Quando eu falo do nu proprietário, eu tô falando o quê? A pessoa que detém a posse indireta da coisa, né? Ele é o proprietário, mas ele não está exercendo o que? É posse. Então, é aquilo que a gente fala, né? Do direito de propriedade nasce, né? Eu sou proprietária, já vem automático comigo o direito de posse, que eu posso utilizá-la ou não.
né? No caso do usufruto, esse proprietário ele continua com a propriedade, mas ele não está sendo o proprietário pleno, porque ele não está exercendo a sua posse, tá? Então, quando eu penso nessas duas configurações, eu vou estar utilizando, nessas duas nomenclaturas, eu vou estar utilizando em relação ao usufruto, tá? Então, continua aqui, né? Como que a gente vai identificar o que são os frutos dessa coisa, né? Que se utilizam que o usufrutuário utiliza. Então vamos relembrar um pouquinho, né, do fruto, né, antes da gente adentrar em algumas peculiaridades do usufruto, né? Só para a gente fazer algumas diferenciações e ver itens similares. Então, quando eu falo do fruto, né? Fruto é acessório, a gente já sabe, a gente já viu isso em outros carnavais, né? Então, quando eu falo do fruto, eu estou falando que ele vai vir de uma relação jurídica decorrente de algo principal, né? Por exemplo, um arrendamento, né? Ou então os juros, não importa, né? Ele vai decorrer de algo que vem lá da obrigação principal. Então, são esses rendimentos produzidos através da coisa principal, tá? Então, como eu falei, os juros, os aluguéis, as prestações periódicas, né? Coisas que são em dinheiro. Então, o fruto ele vai estar lá no artigo 92 do Código Civil, né? Vamos fazer uma leiturinha rápida dele aqui, do artigo 92, né? Principal é o bem que existe sobre si, abstrato ou concretamente. Acessório, aquele cuja existência suponha do principal. Então, os frutos, eles são os acessórios do principal, né? Então, quando eu falo desses frutos, eu estou falando que são utilidades renováveis, né? Que não diminui a substância do principal, né? Então, não diminui o valor, não diminui nada. Eles são acrescidos, eles são os acessórios, tá? Então, só para a gente fazer essa pequena diferenciação. Vamos continuar aqui, o doguinho da prof latiu aqui, mas a gente continua. Então, vamos lá, característica de usufruto, para a gente começar a ver isso, né? O usufruto, ele é temporário, né? Porque extingue-se com a morte do usufrutuário, é uma situação. Mas a gente também vai ter o usufruto que pode ser vitalício, tá? A gente vai ver aqui. Se for pessoa jurídica, ele vai se extinguir no prazo de 30 anos, né? Então, caso, né, não se extingua antes, não tenha nenhuma resolução que diga que vai se extinguir antes, né? O usufruto, ele é um direito real, bota isso na cabeça, galera, tá? Onde o seu titular vai gozar dessas prerrogativas, né, dos direitos inerentes desse usufruto, da posse direta que ele tem dessa coisa, né? Então, ele vai ter o direito de sequela, que é o quê? De perseguir o bem de quem quer que esteja, ou seja, de correr atrás dos seus direitos em relação ao bem, não, a coisa, né? Esteja na mão de quem estiver, tá? Então, ele vai poder defender os seus direitos de posse, tá? Desse usufruto, que de repente tá na mão até não de quem retirou dele, mas já foi passado até lá adiante, mas ele tem esse direito de sequela, né? Esse direito de perseguição do bem. Ele também vai poder fazer oposição erga omnes. O que é essa oposição erga omnes? Vamos lá, erga omnes a gente sabe que com todos, né? Agora, em relação a todos. Agora, a oposição, ela é uma intervenção de terceiro no decurso de uma ação. Então, o que acontece? Esse oponente, né, essa pessoa que faz essa oposição, ela vai tentar defender um direito seu, né, que está sendo disputado por outras pessoas. De repente tem duas pessoas brigando por causa da propriedade de um lote e não é nem do fulano A e nem do B. O lote, na verdade, é do fulano C. E aí ele descobriu que está tendo um processo, uma ação judicial, que estão disputando a propriedade do lote dele. Aí o fulano C vai lá e ele intervém naquele processo, ele entra com a oposição, porque ele é o terceiro.
né, que está vindo se opor contra o A e contra o B, tá? Então, é a ideia da oposição. Então, voltando, o usufruto é direito real, né? Como eu já disse, o usufruto em si, ele é inalienável, ou seja, eu não posso vender o meu direito de usufruto, tá? Só que eu posso ceder o meu direito o meu exercício de usufruto, né? Por título gratuito ou oneroso. O que é título gratuito e oneroso? Eu adoro perguntar essas coisas que a gente já viu nos semestres anteriores, né, de direito civil. Como que a gente caracteriza o título gratuito ou oneroso? Eu vou dar 5 segundos para vocês pensarem com vocês aí, né? Quando eu falo do título gratuito ou oneroso, a gente vai ver naquela concepçãozinha lá do título oneroso, aquele que traz obrigação para ambas as partes. Quando eu estou falando de título gratuito, eu vou ter só uma parte sendo onerada, tá? A outra parte não, tá? Por exemplo, a doação, né? Uma parte só vai lá, doa, né? A outra, na doação pura, né? Ela não vai ter obrigação, né? Então, a gente está falando do título gratuito. Então, se isso acontecer, né, isso tudo que eu estou falando para vocês, o usufrutuário, ele também vai poder arrendar o tal do imóvel, né, não ficando obrigado a explorá-lo pessoalmente. Então, assim, eu não posso alienar o meu direito de usufruto, mas eu posso passar o exercício dele para outra pessoa, tá? Essa inalienabilidade do usufruto ocasiona impenhorabilidade dele também, tá? Então, o direito de usufruto, ele não pode ser penhorado, tá? Em execução movida contra esse usufrutuário. Então, se eu tenho um usufrutuário, por exemplo, num imóvel, se ele está devendo para as pessoas, ele não, o seu credor não vai poder ir lá e penhorar o imóvel, porque o imóvel não é dele, o imóvel é de um nu proprietário, tá? Ele só é o usufrutuário. Então, assim, essa penhora não vai ter efeitos, né, sobre o imóvel que ele está usufruindo, por exemplo. Mas, né, como o seu exercício, o exercício, tá, pode ser cedido, então é possível que em consequência, é passível em consequência dele ser penhorável, tá? Então, nesse caso, o usufrutuário fica provisoriamente privado do direito de retirar da coisa os frutos que ela produz. O que é isso, gente? Tá? Eu moro na fazendinha, tá? Porque eu sou usufrutuária da fazendinha. E disse que os frutos dessa fazendinha também é meu, porque eu sou usufrutuária dessa fazendinha. Então, se tem vaquinhas na fazendinha, as vaquinhas são do meu usufruto também, tá? Então, o que acontece? O imóvel da fazenda, ele não vai ser penhorado, tá? Agora, os frutos que ele produz, por exemplo, as vaquinhas da fazenda, as vaquinhas vão poder ser penhoradas. Eu aluguei, eu sou a usufrutuária de um imóvel e eu passei o exercício do meu usufruto para outra pessoa, né? Ou seja, eu estou recebendo dinheirinho, né? Porque eu deixei outra pessoa ir morar no meu lugar lá e eu estou cobrando o aluguelzinho dela. Então, esse valor pode ser penhorado do aluguel. Tá? Perceba, o meu direito de usufrutuário não é penhorado, mas os frutos, por exemplo, o dinheiro do aluguel do imóvel que eu estou sendo usufrutuária, pode ser penhorado, tá? Porque eu passei o exercício para outra pessoa e estou percebendo frutos em cima disso. Então, isso daí que fala da penhorabilidade, né? Por causa da transmissão desse usufruto que eu acabei fazendo como usufrutuária. Então, nesse caso, é passível sim a penhora, né, sobre o fruto do meu usufruto. Então, por exemplo, a gente vai ver também
dentro desse item, né? O que acontece se penhorarem um imóvel por conta de dívida do nu proprietário? Perceba, não sou eu o usufrutuário, tá? Agora é do nu proprietário. Se o nu proprietário tiver dívidas e a penhora recair sobre o seu direito de nu proprietário, o nu proprietário ele vai ter direito de dispor da coisa. Então pensa no imóvel, né? Ele vai poder dispor do imóvel. Então o imóvel, se a dívida cair, a penhora recair sobre o nu proprietário, ele vai ser penhorado. Vai ser de repente alienado em asta pública, tá? Mas mesmo depois que esse imóvel for arrematado, né? Porque a gente está falando de penhora, né, gente? Então percebam, ainda vai incidir sobre este imóvel o direito real de usufruto pertencente ao usufrutuário, até que venha se extinguir. Então, olha só, o nu proprietário ele pode ter penhorado aquele imóvel, que ele não tem a posse direta, ele está com a posse indireta. Só que esse usufruto, por isso que ele tem que ser inclusive registrado no registro do imóvel. Porque se esse imóvel for penhorado, quem estiver adquirindo este imóvel penhorado vai ter que respeitar o usufruto, né, daquele que é o usufrutuário, que tem a posse direta do imóvel, tá? Vamos falar da parte da constituição e objeto, né, do usufruto. Então, o usufruto ele vai poder se constituir por determinação legal, ato de vontade e uso capião, tá? São as três formas que eu vou fazer a constituição desse usufruto. Determinação legal, então aquela disposta por lei, né, em favor de certas pessoas, por exemplo, como o usufruto dos pais sobre os bens dos filhos. Então os filhos seriam o nu proprietário e os pais, nesse caso, os usufrutuários, tá, do imóvel. Então, a lei já determina isso, tem artigo no Código Civil que já determina isso, que é o 1689, tá? Falando sobre, impondo, né, uma determinação legal que cria, né, constitui o usufruto. Pode ser por ato de vontade. Então, assim, as partes, né, convencionam o resultado desse usufruto, né? Então, pode vir sobre resultado de contrato ou de testamento, tá? Então, quando eu falo que existe um contrato que determina um usufruto ou que houve um testamento que determinou o usufruto, então é por ato de vontade. E o terceiro, o uso capião, que pode ser o uso capião ordinário ou o extraordinário, né? Como que a gente vai identificar o uso capião ordinário e extraordinário? A gente já viu, inclusive na aula repassada, né? Quando a gente fala desse uso capião. O uso capião ordinário, gente, é aquele que eu vou precisar da existência do título de boa-fé. Lembra daquela situação que eu expliquei para vocês, do título de boa-fé? E a uso capião extraordinária, ela não depende do justo título ou prova da boa-fé, tá? Então, a diferença. Uso capião ordinário, eu vou depender da existência do título de boa-fé, tá? A gente viu esses 4 artiguinhos, né, sobre o uso capião. Os tipos, né, do uso capião. E o uso capião extraordinário vai depender não vai depender, né? O uso capião extraordinário não vai depender do justo título e a prova da boa-fé, tá? Então, olha só, constituição da uso capião, né? Eu vou ter determinação legal, ato de vontade e uso capião, tá? Vamos ver o objeto, né, do usufruto. O objeto desse usufruto pode ser um ou mais bens, tá? Móveis ou imóveis, um patrimônio inteiro ou parte desse patrimônio, tá? Inclusive está lá no 1390 do Código Civil. O usufruto de imóveis, quando não resulte de uso capião,
Então, ó, se não é de uso capião, vai ser através de contrato ou de testamento, tá? Ou então da forma legal que seja, tá? Mas percebam, não vem através da uso capião. Quando eu falo desse usufruto, ele vai ter que se constituir no cartório de registro de imóveis. Vai ter que ser registrado lá no cartório de registro de imóveis, tá? O usufruto, né, dos bens móveis, consumíveis, né, a vaquinha, por exemplo, tá? É denominado um quase usufruto ou usufruto impróprio, tá? É a nomenclatura que é trazida aí para dentro do direito civil, que vai se assemelhar ao multo. O que é multo, gente? A gente viu isso lá nas obrigações, né, do tal do multo, lá no nosso 4º período. E no 5º, porque a gente viu o contrato de multo também, né, no 5º período. Multo, empréstimo de coisa fungível, tá? Então, esse tipo de usufruto, ele vai se assemelhar ao multo, tá? Então, ele vai ser chamado de quase usufruto ou usufruto impróprio, quando eu falo do usufruto de bens móveis consumíveis, tá? Por quê? Porque o usufrutuário, ele vai se tornar o verdadeiro proprietário da coisa, porque o bem vai ser consumível, né? Se a gente for ver. E ficando responsável para depois restituir alguma coisa equivalente. Em regra, esse usufrutuário é obrigado a conservar as origens, né, as características da coisa para o nu proprietário. Então, se o usufruto ele recai sobre uma totalidade, uma universalidade, ou ainda sobre uma parte dos bens, né, o usufrutuário tem direito à parte, inclusive, de tesouro que foi encontrado nessa parte dos bens ou na totalidade desses bens, tá? E ao preço também, ao valor que for pago a título de indenização, de acordo, não importa, né, pelo seu vizinho do prédio usufruído, por exemplo, né? Eu estou usufruindo um imóvel, meu vizinho está fazendo uma reforma no muro, ou derrubou meu muro, né? Então indenizou, não importa, eu faço jus a esse valor, tá? Para obter o quê? O que a gente fala da meação em parede, né? Então, o exemplo que eu dei da parede, né? Eu tenho direito a essa parede que foi construída, da cerca, do muro, né? Que seja. Ou seja, as benfeitorias feitas pelo meu vizinho vão se aproveitar no meu usufruto também, tá? Uma coisa que a gente tem que separar, o tal do usufruto e do fideicomisso. Vamos entender essa história aqui, porque fideicomisso, na verdade, a gente vai ver lá mais no direito sucessório também, tá? Mas quando eu falo de fideicomisso, antes de usufruto a gente já viu essas características. Usufruto o quê? Eu vou substituir a posse direta do proprietário, que ele teria direito a essa posse direta, né? Mas eu vou passar para uma outra pessoa para ela usufruir do bem, sendo que o proprietário não vai perder a sua característica de proprietário, né? De nu proprietário. Agora, quando eu falo do fideicomisso, a gente tem que colocar na cabeça o seguinte: o tal do fideicomisso é uma substituição testamentária, tá? Para uma prole futura, eventual, que ainda não tenha sido concebida no momento que esse testamenteiro veio falecer, tá? Então, pensa o seguinte: fideicomisso é substituição testamentária, tá? Então, quando eu falo dessa substituição testamentária, eu vou ter a figura do testador, que é o fideicomitente, né, a pessoa lá que quer passar o direito, né, através do testamento, que ele vai dispor o seu patrimônio, né, esse testador, esse fideicomitente, ele repassa, por exemplo, para um herdeiro dele, tá, para um primeiro herdeiro dele lá, né, o filho, um legatário. Então esse filho vai ser o quê? O fiduciário, né, porque ele vai estar utilizando este bem, tá? Só que como tem uma obrigação lá do testador, lá do fideicomitente, dizendo que, por exemplo, esse imóvel tem que passar para o herdeiro dele, o neto que vier a ser gerado, né? Porque ele gostaria muito que de repente esse imóvel fosse de um dos herdeiros futuros dele, dos netos, tá?
Então, por exemplo, esse filho dele, né, esse primeiro herdeiro aí, vamos colocar no exemplo, que é o fiduciário, quando o filho dele nascer, ele vai ter que transmitir essa propriedade do bem para agora esse segundo herdeiro, que é o quê? O filho, neto, e que é, em hora, neto, né, do testador. Tá? Que esse filho, né, esse segundo herdeiro, agora que apareceu na jogada, que nem existia na época do testamento, né, da morte lá, né, do testador, é o fideicomissário. Então, olha só, é substituição, tá, nessa esfera testamentária. Então, é uma prole eventual que venha a ser gerada no futuro, tá? Então, eu preciso entender o seguinte, que beneficia, né, um segundo herdeiro com o mesmo bem que ocorrerá de forma sucessiva, e desde que o segundo herdeiro ainda não tenha sido concebido ao tempo da morte desse testador. Eu vou citar um exemplo aqui que um doutrinador traz para a gente entender essa figura do fideicomisso, tá? Deixa a prof abrir aqui. Um exemplo que a doutrina traz, tá? Para a gente deixar bem clara essa ideia do fideicomisso. O testador prevê que com a sua morte determinado imóvel deverá ser transferido ao seu irmão, herdeiro fiduciário, que terá a propriedade resolúvel do bem. Contudo, o testador também prevê que o mesmo imóvel deverá ser transferido ao seu neto, herdeiro fideicomissário. Caso esse venha a ser concebido e nasça com vida, pois trata-se de prole eventual. Não vindo a nascer o neto, fica sem efeito o fideicomisso e a propriedade que era resolúvel se consolida ao irmão, herdeiro fiduciário. Assim, a condição de eficácia do fideicomisso é o nascimento com vida de seu neto, que quando feito o testamento não havia sido concebido. Vocês conseguem entender essa figura da substituição testamentária? Então isso que é o fideicomisso, tá? Nunca gerou a prole. Ok, então, né? O fiduciário então vai passar a ser o proprietário mesmo do bem, tá? Mas se gerar, né? Aí a propriedade da coisa passa, né, pro fideicomissário, tá? Então, acredito que está já um pouco mais nítido, né? Nítida essa ideia do fideicomissário. Então, vamos distinguir o tal do usufruto do fideicomisso, tá? Eles são um pouco semelhantes, porque a gente está falando de substituições, né? Eu não tenho a propriedade, mas eu utilizo, né? Alguém me passou a graça de utilizar aquela coisa, né? Por um determinado período ou não importa, tá? Então, vamos distinguir isso para vocês não confundirem, né? Tem algumas diferenças entre os dois. Então, quando eu falo do usufrutuário, eu estou falando de direito real, tá? Que vai recair sobre a coisa alheia, enquanto que o fideicomisso é uma substituição testamentária. O usufruto, né? O domínio, ele vai se desmembrar, né? Cabendo a cada titular os seus direitos, né? O usufrutuário, né, os de usar e gozar da coisa, e do nulo proprietário de dispor e reaver a coisa, tá? Ao passo que no fideicomisso cada titular tem a propriedade plena do bem, tá? Enquanto o fiduciário não tem filhinhos, por exemplo, a propriedade é dele, do bem. No dia que ele tiver filhinhos, tá? O filhinho, então vai se transmitir a propriedade do bem para agora esse segundo herdeiro, né, que é o fideicomissário, tá? Já no usufruto não, tá? No usufruto não tem essa propriedade plena de quem está utilizando o bem, tá? O usufruto, né? O usufrutuário e o no proprietário vão exercer simultaneamente os seus direitos, né? Já no fideicomisso, né? Não vão ser no fideicomisso, o fideicomissário, né, vai exercer esse direito sucessivamente. No usufruto,
são contempladas pessoas já existentes, né? Enquanto que no fideicomisso a gente está falando de um direito em favor de gente que não foi nem concebida ao tempo da morte do testador, tá? Ou seja, em favor de uma prole eventual que venha a existir ou não. Quanto às espécies, tá? Vamos falar das espécies do usufruto. Quanto à origem ou seu modo de constituição, ele vai poder ser convencional, voluntário, tá? Ou legal. Quando eu falo do usufruto legal, é aquele instituído em lei, né, em benefício de determinadas pessoas, que nem, por exemplo, do usufruto dos pais em relação aos filhos, que vão ser no proprietários. E o convencional é aquele que vem do acordo entre as partes, né? Resulta entre de ato, né? Intervivos, em geral, geralmente é sob forma de doação, né? Ou do testamento, que é daí o ato causa mortes, né? Em relação à duração desse usufruto, né? Pode ser temporário ou vitalício. O temporário, ele vai ter um prazo de vigência, né? Que pode ser determinado para esse usufrutuário. Vai se extinguir com a data que foi estipulada lá para o fim dele, que é o termo, né? O termo final, né? E o vitalício pode perdurar até a morte do usufrutuário. Então, por isso que é importante, quando vai se estipular o usufruto, dizer qual que é a duração dele. Você está dando o usufruto daquele imóvel para aquela pessoa, né? Você no proprietário, você está deixando o usufrutuário de forma vitalícia, né? Ou você vai colocar um prazo para esse usufruto, né? Se você deixar vitalício, o usufruto ele só vai se extinguir com a morte do usufrutuário, tá? Então, ou se não vier alguma causa legal extintiva, né? Por exemplo, aquilo que a gente viu de ceder, né, esse exercício do usufruto, que daí tem um período que a pessoa não vai usufruir do exercício dela, porque de repente está sendo penhorado lá os frutos, né, do usufruto. Em relação ao seu objeto, né, o usufruto vai ser próprio ou impróprio, né? Quando a gente fala de usufruto próprio, né, eu tenho que pensar que eu tenho por objeto as coisas inconsumíveis, as coisas infungíveis, onde as substâncias são conservadas e restituídas ao no proprietário. Quando eu falo do usufruto impróprio, né, o objeto desse usufruto ser impróprio, ele vai incidir sobre bens consumíveis ou fungíveis, tá? Que é aquela figura do quase usufruto, tá? Tá lá no artigo 1392, parágrafo 1º do Código Civil, tá? Em relação aos titulares, né, então, desse usufruto, pode ser simultâneo ou sucessivo. O usufruto simultâneo, ele é constituído em favor de duas ou mais pessoas. Nossa, eu posso colocar o usufruto de um imóvel para duas ou mais pessoas? Pode, para mais de uma. E aí você vai ter o usufruto simultâneo, tá? Ou então eu vou ter o usufruto, né, sucessivo, que ele vai ser instituído em favor de uma pessoa, para que depois da sua morte passe-se para um terceiro, tá? Então, as características do usufruto, tá? Simultâneo ou sucessivo. E aí vamos ver assim, em relação agora, né, à extinção desse usufruto. Como que vai se extinguir esse usufruto, né? O artigo 1410 lá do Código Civil vai trazer os incisos, né, que eles são bem taxativos em relação à extinção do usufruto, né? No inciso 1, a gente vai ter a desistência manifesta do usufrutuário, né, que vai encerrar o tal do usufruto, tá? Encerrei, sou usufrutuária, não quero mais. Se for de imóvel e está registrado o usufruto, eu tenho que registrar isso no cartório de registro de imóveis. Assim como eu registro o usufruto no cartório de registro de imóveis em relação aos imóveis, quando o usufrutuário desiste do seu usufruto, tem que ser registrada essa desistência também, tá? Por quê? Porque você está gravando o imóvel de algum tipo de ônus também. Então você tem que tirar esse gravame do imóvel, tá?
O inciso 2, tá? Ele vai trazer pela morte do usufrutuário. O usufrutuário morreu, acabou o direito de usufruto, tá? Passa para os herdeiros. Não passa para os herdeiros, tá? Em relação à extinção do usufruto pela pessoa jurídica, tá? Ou seja, a pessoa jurídica, ela, se não tiver prazo, tá, da utilização do usufruto para essa pessoa jurídica, ela vai durar por 30 anos, tá? Em favor de quem do usufrutuário, né? Terceiro, pessoa jurídica, tá? Então, é onde o Código Civil coloca um prazo determinado para o usufruto, tá? Outro item, outra situação, né, que pode também extinguir o usufruto, né? Chegou o fim a sua duração, chegou a termo, né, a sua duração. Então, nesse caso, também se extingue, teve uma data estipulada para a utilização desse usufruto. Então, chegou lá na data, chegou no termo, acabou o tal do usufruto, tá? Pela cessação do motivo. Às vezes o usufrutuário, ele só está tendo usufruto daquilo, por exemplo, porque ele vai executar alguma coisa, por exemplo, naquele imóvel, né? O imóvel vai ficar à disposição da usufrutuária Luciana enquanto ela estiver ensinando crianças lá dentro daquele imóvel, dando aula para crianças. No dia que parar esse objeto, acabou. O meu usufruto também sobre o imóvel vai se cessar, tá? Então, cessou o motivo do usufruto, tá? E pela destruição da coisa. Quando a gente fala, por exemplo, do imóvel, né? O imóvel foi destruído, né? Então, eu estou falando de coisa infungível, tá, gente? Destruiu-se a coisa, destruiu-se aquilo que eu estava usufruindo. O que vai acontecer? A gente vai ter que fazer a leitura do artigo 1407, 1408 e 1409 do Código Civil. Vamos entender aqui, né? Porque se destruindo a coisa, ela não sendo fungível, né? Sendo infungível, acaba meu usufruto, tá? É o que o Código Civil diz. Está lá no inciso 5, né? Do artigo que fala sobre a extinção do usufruto. Agora, se a coisa, né, foi desapropriada, ela estava ou se encontrava inseguro, tá? O direito do usufrutuário se subroga na indenização recebida. Então, vamos fazer, olha só, então o usufrutuário vai ter direito a essa indenização recebida. Vamos ver o 1407, 1408 e 1409 do Código Civil, tá? Vou pegar aqui. 1407. Se a coisa estiver segurada, incumbe ao usufrutuário pagar, durante o usufruto, as contribuições do seguro. Por isso que ele recebe a indenização do seguro, porque ele que está pagando o seguro, tá? Parágrafo 1º. Se o usufrutuário fizer o seguro, ao proprietário caberá o direito dele resultante contra o segurador. Entrar com a ação regressiva contra o segurador, tá? Em qualquer hipótese, o direito do usufrutuário fica subrogado no valor da indenização do seguro. Então, ele vai receber, tá? 1408. Se um edifício sujeito a usufruto for destruído sem culpa do proprietário, não será este obrigado a reconstruí-lo, nem o usufruto se restabelecerá, se o proprietário reconstruir a sua custa o prédio. Então, perceba, destruiu o prédio, não foi culpa do proprietário, tinha um usufruto nele, o proprietário foi lá e reergueu o prédio com seu próprio dinheiro. O usufruto acabou, tá? Ele não vai ser restituído. Mas, tá? Se a indenização do seguro for aplicada à reconstrução do prédio, restabelecer-se-á o usufruto. Por quê? O usufrutuário não faz jus à indenização, que ele está pagando lá o segurinho todo mês. Então, se ele faz jus à indenização, da mesma forma, se o prédio for reconstruído com dinheiro da indenização do seguro, então a gente tem a figura aí que o usufruto vai ser reconstituído, tá? E o 1409, que traz, também fica subrogada no ônus do usufruto, em lugar do prédio, a indenização paga, se ele for desapropriado
ou a importância do dano ressarcido pelo terceiro responsável no caso de danificação ou perda. Às vezes não destruiu todo o prédio, mas foi danificado ou teve uma perda, né? Então, essa importância desse dano vai ser feita o ressarcimento, né? Nessa subrogação do usufrutuário, tá? Então, as situações que se extingue o usufruto, né, dentro da visão da destruição da coisa, tá? Outra causa de extinção do usufruto, consolidação, né? Então, quando eu falo da consolidação,